fake news. Sure. Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Lembrando que este podcast é uma das coisas que nós oferecemos aqui no canal do Senso em Comum no YouTube. Também estamos tentando voltar para o Spotify, mas meu Deus do céu, como é difícil fazer tanta coisa com tão pouca gente. Eu preciso contratar uma equipe gigantesca, para isso nós precisamos do seu Pix. Mas antes, vamos só lembrar, este podcast, ele é feito com todo esmero, cuidado, carinho e ciência para salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências, porque isso não tem a menor possibilidade de salvação. Nós queremos manter aqui nosso podcast no ar, íntegro, puro, sabe, totalmente ajeitado, mas, obviamente, nós precisamos de alguns pequenos favores seus, então não se esqueça. Você já pode aqui, dando uma curtida, deixe seu comentário, se esteja vendo ao vivo ou não, é sempre importante ter uma curtida, ter um comentário, você colocar nas redes sociais também, tira um print aí do que você está vendo na tela, coloque nas redes sociais, deixa o link ali pro podcast e fala assim, olha, isso aqui, esse trecho aqui foi legal, olha, assistam também, porque nós dependemos de você, exclusivamente de você, para fazer o nosso departamento de marketing. Nosso departamento de marketing é totalmente terceirizado para você, meu caro espectador. Então, coloque também nas redes sociais, porque isso vai fazer toda a diferença para nós. Eu quero lembrar a todos que aqui, neste mês maravilhoso que nós estamos começando aqui, gravando esse podcast, nós estamos voltando finalmente, depois de muitas torturas, quase 2 anos aí nessa novela, nós estamos voltando com a formação Senso em Comum no ar. O que é formação Senso em Comum? Para você que tá caindo de paraquedas aqui, e você que já ouviu falar da formação e não sabe o que ela é. Nós criamos nossa plataforma de minicursos, tá? São vários minicursos que eu aproveitei alguns temas um pouco mais, vamos dizer, né, avançados, mas difíceis de serem comentados, que assim não dariam tanta audiência no podcast, e eu queria aprofundar, por exemplo, a questão de linguística. Linguística, eu acho que é uma ciência ali inventada na passagem do século XIX para o século XX, principalmente a linguística estrutural do Saussure, que ela é a definidora do que queria acontecer no século XX. Só que é um tema um pouquinho mais filosófico. Quando as pessoas fazem faculdade de letras, eu acho que 90% delas têm horror às aulas de linguística, né? Você geralmente passa lá na aula sofrendo e depois fala assim, vou estudar literatura, vou estudar língua, vou estudar tradução, alguma outra coisa do tipo, né? Pouca gente consegue sobreviver àquilo ali. Eu acho que eu consegui entender aquele assunto razoavelmente bem, e eu percebi, por exemplo, que o século XX, ele é chamado, principalmente pelos estruturalistas, de século da linguística. Então, assim, é uma ciência que ela determinou os sumos do século XX, continua determinando no século XXI mais ainda, e quase ninguém sabe nem sequer o que um linguista faz. Então ali, por exemplo, um dos cursos que eu estou ministrando ali é sobre linguística. Vamos analisar mais ou menos como se estuda numa faculdade, e também com muita prática, ou seja, mas eu sou engenheiro, eu sou, sei lá, trabalho com uma coisa nada a ver com isso aí, né? Sou um médico, no que isso aí pode influenciar a porcaria da minha vida? Ali eu tô explicando, sabe, muito mais detalhadamente para quem não é da área, mas também de maneira bastante profunda, né? Pegando lá, sei lá, o curso de Linguística Geral do Saussure, analisando ali meio que capítulo por capítulo e explicando como que isso afeta a sua vida. Quer um exemplo muito simples? Linguística estrutural do Saussure, ela determinou que a base da nossa comunicação é o signo linguístico. Tem o signo linguístico, que é estudado pela linguística, tem o signo não linguístico, que é estudado pela semiótica. Todo o marketing que você vir em qualquer lugar, sei lá, fotografia, cores, sei lá, qualquer coisa que você consiga pensar, hoje em dia tem um departamento dentro de uma grande empresa, de uma grande corporação, que ela estuda aquilo ali para você conseguir manipular as pessoas. Por que o símbolo da Nike é daquela forma? Isso é estudado pela semiótica. Mas também falando sobre linguística, que é um exemplo muito prático, na comunicação jornalística, hoje, você vai ver muitos jornalistas, uma mania que começou ali mais ou menos nos anos 90, eles sempre vão passar notícia
falando assim, o preço do tomate, né? Aí vai lá, mostra a senhorinha indo pro mercado, aquela cara de coitado, o preço do tomate aumentou. Aí, sabe, aquela cenário na rua, na feira, no mercado. Por que que isso acontece dessa forma? São vários signos que estão sendo utilizados ali para aquilo. Aí quando volta pro jornalista, repara, assim, hoje em dia nem sempre dá pra você, não segue exatamente esse script, mas na hora que volta pros jornalistas, eles vão comentar a notícia, eles falam assim, eu realmente tô sentindo isso aí no mercado, ou então vou comentar sobre política, eu tô percebendo que, sei lá, alguma coisa envolvendo Trump, eu não sei mais, por que tinha esse eu aí no meio? Se você reparar bem, este eu não tem significado de eu, ele tem significado de você. Ele tá querendo dizer, você está sentindo alguma coisa e eu estou passando este sentimento que você não tinha antes de ver essa notícia, agora você tá com ele. Você não tinha nenhuma sensação em relação a, sei lá, um político, uma celebridade, alguém que tá sendo, sei lá, investigado. Você não tinha nenhum sentimento, você não conhecia aquela pessoa. Quando eu falo, eu vejo, sabe? Nós estamos aqui no estúdio, né, percebendo que esse cara aí, não sei mais o que... Você começa a transmitir um sentimento. Essa transmissão de sentimento é uma coisa que a linguística estuda. Então, só para dar um exemplo, tá? Também falamos sobre o papel de Olavo de Carvalho dentro da filosofia. Nós comentamos... Tem um dos cursos é só sobre símbolos e linguagem. Nós comentamos também sobre como sobreviver a uma ditadura para meus amigos que moram no Azerbaijão. Pô, tá sensacional aquilo ali. Modéstia à parte, peguei, né, várias leituras de dissidentes que enfrentaram totalitarismos no passado, o que eles fizeram, como funciona... um modelo assim de você minar, né, o poder de uma ditadura. Então foi um curso que eu fiz para os meus amigos no Azerbaijão, que vivem uma ditadura, tem lá toda a explicação. Então são vários mini cursos desse tipo, ou seja, coisas práticas para a nossa vida, mas que dependem de uma teoria, às vezes um pouquinho mais, sabe, uma linguagem um pouquinho mais técnica ali por trás, estão ali dentro da formação. Então você pode, tá, já... tá aqui, sensoincomum.org/formação, não vai escrever formação, né, formacal. Link tá aqui embaixo. Você pode se inscrever ali na formação. Para quem quiser também, tem nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, Guten Morgen Go, primeira temporada, falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse é um curso fechado, começo, meio e fim. Fizemos em 4 módulos, né, meio que imitando os 4 anos da guerra. Obviamente que não foi assim, né, só o primeiro módulo inteiro, só para explicar como essa guerra aconteceu, que foi a guerra que moldou exatamente o nosso mundo, tá? Cada um dos cursos por uma promoção de relançamento, cada um dos cursos por R$350, esse valor não vai ficar por quase nenhum tempo, tá? Aproveite enquanto é tempo, os dois juntos por R$600, tá? E hoje nós vamos falar sobre, curiosamente, conseguir um tema que envolve as duas coisas juntas. A gente vai falar bastante, né, sobre isso. Então vamos, sem mais delongas aqui, né, lembrando a todos, formação tá no ar. Você pode agora ser um aluno da formação, pode ser um aluno do Guten Morgen Go. Se você quiser aproveitar os dois juntos ali por R$600, aproveite aí, fica um pouquinho mais inteligente e perca amigos no processo, porque também é a parte muito importante para você conseguir ficar inteligente. Você não consegue ficar inteligente, sabe por quê? Você gasta tempo demais com amigo demais. Você tem amigos que você não deveria ter, né? Aquele bando de conversa retardada que você tem o tempo todo. Você deveria ocupar melhor o seu tempo aqui com a gente. Aliás, falando nisso, eu quero dar só um último recado, né? Nós não postamos um podcast há 2 semanas que eu tô gravando aqui. Tem um certo delay da hora que você vai aparecer. Ninguém reclamou da falta de podcast. Eu quero saber, o que você tá fazendo de mais importante na tua vida do que ouvir o Guten Morgen? Tipo, tá o quê? Furunfando? Você acha que alguma coisa é mais importante do que semanalmente? Nada é mais importante, né, Ian? Nada é mais importante na vida do que você tá aqui acompanhando o Guten Morgen. Eu não sei o que vocês estavam fazendo, tá? Que vocês não reclamaram. E a gente estava justamente cuidando da formação. Estava comprando os livros da livraria. Isso. Muito obrigado, Ian, por dar essa mensagem de esperança, de salvação do Ocidente. Comprando os livros na livraria.sensoincomum.org. Vários dos livros que a gente vai citar, inclusive hoje, você pode comprar ali na livraria. Então você já sabe como ajudar a gente. Isso aí. Todas essas coisas são muito importantes. Daqui a pouco a gente vai passar mais alguns recados, mas agora, sem mais delongas, eu quero começar o nosso episódio de hoje. Que eu quero... dar alguns esboços aqui para responder uma pergunta que eu, o Ian e o Daniel aqui, a gente vive conversando sobre isso. Acho que a boa parte das pessoas, principalmente quem mora em grandes cidades, fica se perguntando isso.
Por que o nosso mundo está tão feio? A tecnologia só cresce. No mesmo tropel que a tecnologia vai aumentando o seu domínio sobre vastas áreas da nossa vida, inclusive das áreas que não envolvem o nosso conhecimento, ao mesmo tempo o nosso mundo está ficando cada vez mais feio. Será que foi assim simplesmente um acidente? Por exemplo, você olha para o Brasil e fala assim, mas o Brasil é um país pobre, por isso que a gente não tem, sei lá, Palácio de Versalhes, por isso que a gente não tem, sei lá, Buckingham, por isso que a gente não tem Marienplatz ou coisas do tipo. Será que é por causa da pobreza do Brasil que nós estamos num lugar tão feio? Você pode reparar, o Brasil, ele é muito lembrado pelas suas belezas naturais, ou seja, quando você vai falar de beleza do Brasil, você tem aquela imagem, sei lá, do recorte do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e a praia. Você olha um pouquinho. E a arquitetura. Do cenário. A arquitetura. A questão de arquitetura de Brasília, do Brasil e de Brasília, merece um podcast à parte, mas a gente vai falar sobre arquitetura logo daqui a pouco. Eu tô com um livro aqui já. Esse livro aqui, desculpa. Vamos comentar mais um pouquinho sobre a Sagração da Primavera, principalmente o comecinho e o final do livro. Vou pular a guerra aqui e falar do comecinho e do final do livro. Comprem na livraria Senso em Comum, tá? Acho que é um dos livros mais importantes que eu li em muito tempo. Assim, eu vou dar uma aula sobre a Sagração da Primavera no curso do Rodrigo Gurgel. Você também tem obrigação de fazer os cursos do Rodrigo Gurgel, pelo amor de Deus, coloque uma mão na consciência e outra mão na carteira. Eu não ganho nada com isso, mas nós precisamos de escritura. Aliás, também tem algumas coisas na formação sobre como você ler, quase academicamente, mas também ler como um escritor e também escrever. Mas assim, nós precisamos prestigiar um grande crítico literário que nós temos como Rodrigo Gurgel. Mas aqui eu tenho falado bastante sobre esse livro, vou falar mais um pouquinho aqui, pegando um pedacinho do começo, um pedacinho do final desse livro hoje. Por que o nosso mundo está tão feio? Será que foi assim, simplesmente questão de pobreza? Aí você olha, por exemplo, o Paraguai, vai lá para a capital do Paraguai e fala, mas peraí, a capital é muito mais bonita que a do Brasil. Será que é porque o Paraguai é muito mais rico? Ou será que houve um projeto ideológico, uma mudança cultural radical, uma cisão com o passado que aconteceu na passagem do século XIX para o século XX, que, assim, por mera coincidência, é um período que eu, sei lá, se a gente fizer um podcast aqui, sei lá, vamos pensar sobre algum assunto, eu vou fazer um podcast sobre o ChatGPT. Eu vou falar sobre a passagem do século XIX para o século XX, porque eu acho que tudo o que a gente está vivendo hoje teve alguma mudança radical ali, e hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? O que nós temos de tão interessante para o bem e para o mal nesta passagem de século? E por que o mundo, repentinamente, ficou muito mais feio do que ele era antes? Na verdade, existe um projeto, tá? Um projeto arquitetônico, como eu estava dizendo ali, o Daniel, ali um pouquinho para trás, que envolve justamente uma questão europeia. E é importante frisar, na Europa, que eu acho que é o continente mais bonito de todos, tá? O que acontece? Você teve mudanças ideológicas com uma radicalidade extrema que nunca tinha acontecido antes. Um dos principais fatores dessa mudança é aquilo que vai gerar esses movimentos que você mesmo que seja, sei lá, você não gosta nada de arte, você não está acostumado a entrar nunca entrou no museu na vida, mas você sabe porque isso vai cair no vestibular. São aqueles movimentos conhecidos como os movimentos de vanguarda, né? Impressionismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, futurismo, blá, blá, blá. O que eram aquelas coisas? Por que você teve lá umas 3 aulas sobre isso? Viu um monte de coisa feia com aquela sua professora encalhada, falando, mas é porque você não entende, né? Você não entende o Marcel Duchamp. Você precisa ver. Você precisa ver. É difícil falar disso sem dar risada. Ontem na estrada, inclusive, eu vi várias obras. Você viu? Eu vi várias obras do Duchamp. Você viu na estrada? Eu vi aqui as obras do Nunes também. Tinha várias obras do Duchamp ali no meio do caminho. Tinha várias obras. Tinha cubismo, por exemplo, né? Aqui Você pega 23 de maio aqui, cara, é cubismo na veia. Assim, a professora lá encalhada, obviamente, querendo demonstrar, né, sua superioridade moral.
querendo falar sobre esses movimentos de vanguarda. Quando você olha pro Brasil, nosso último episódio a gente não deu tempo, cara. Eu tava falando o tempo todo que eu queria chegar neste ponto, mas a gente acabou não conseguindo chegar, né? Semana de 22 no Brasil. Putz, grila, a coisa mais horrenda do mundo. Pior, né? Você sabe que aquele quadro horroroso, o Ibaporu lá... Ibaporu. Um dia eu pensava que aquilo ali fosse o nariz do bicho. Você acha que é o nariz, né? Não, você não... Enfim. Mas não é o nariz, não sei. É o braço, enfim, né? Sei lá, eu coloco o Popeye, meu. O Popeye é muito mais, sei lá, muito mais vanguardista do que o Ibaporu. Exato. Tinha uma estátua pro Popeye, né, dos produtores de espinafre dos Estados Unidos. Procurem que estado que é. Tem um estado nos Estados Unidos em que os caras fizeram uma estátua para o Popeye, porque as crianças queriam tanto comer espinafre que aumentou muito as vendas, eles fizeram uma estátua para o Popeye. Muito mais interessante que essa porcaria desse quadro que a gente tá falando. Eu descobri esse quadro, cara. Não, você não... Não. Esse quadro é o quadro mais famoso do Brasil, fora do... Fica em Chester, Illinois. Illinois? Então, tá vendo? Tem uma estátua para o Popeye Illinois. Muito melhor. Depois você coloca a estátua aqui pra galera ver, viu Ian? Isso pra mim é uma obra de arte. Entendeu? Isso é uma obra de arte. Essa foto tá linda. Sensacional, meu. Putz, olha. Com a bandeira americana. Coloca o Ibapuru aqui do lado para as pessoas verem. Então, você vai entender o que eu tô falando. Por que o nosso mundo tá tão feio? Será que foi simplesmente uma questão, sei lá, né, de... A falta de recurso, a desigualdade social. É desigualdade social, né? Então, o pensamento de esquerda é sempre uma coisa retardada como essa. Não, teve um projeto ideológico, tá? Esse projeto, cara, é dificílimo. Você viu, você passou, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 meses na escola, no colegial, estudando o que é Marcel Duchamp, o que era o movimento dadaísta. Eles romperam... Quebraram paradigmas. Eles romperam com a tradição. E aí o mundo vai ficar muito melhor, né? Vai todo mundo viver bem observando uma roda de bicicleta. Uma roda de bicicleta. Que coisa sensacional, né? Coisa inteligente. Vamos agora para um melhor de todos. Isso aqui eu queria colocar... Para quem não viu, prepare seu coração. Prepare seu estômago, principalmente. Pega um Plasil, tá? Faz uma pausa aqui. Pega um Plasil. Sei lá, alguma coisa ali alguma coisa... Pra enjoo. Sei lá, um Vonal. Pega um Vonal pra evitar enjoo. Ou se você é pobre, pega um suco de caju sem açúcar. Você sabia que quando você vai pro IML, o que aqueles caras fazem com você? Porque... Bom, eu fiz psicologia também, a gente tinha que mexer com cadáver de vez em quando, nas aulas. Então, uma recomendação que é feita para quem vai ver uma secação, uma anatomia pela primeira vez na vida, né? Tipo, chegar lá nos tanques de formol lá e ficar mexendo com cadáver, o cara fala assim, toma um suco de caju sem açúcar. É horrível aquele negócio, porque ele desce grudando. Ele amarra a tua garganta, só que você nunca reparou, ele amarra pra baixo, mas também pra cima. Então você não vomita. É uma dica que os caras dão. Eu nunca me esqueci dessa dica, né? Toma um suco de caju sem açúcar, você vai ver agora. Yoko Ono. Nossa. Isso aqui, meu querido amigo Felipe Trelli, isso aqui é pra você, tá? Vocês estão rindo demais hoje. Eu tô tentando falar de tragédia, vocês estão dando muita risada aqui. O submarino amarelo ali. A Yoko Ono fazendo uma apresentação de arte no museu. Vamos ver aqui, por favor, com um suco de caju sem açúcar. Viu? Isso aí é uma obra de arte moderna. Então, aplausos. A galera aplaude. Aê, aplausos. Quebrou paradigmas, gente. Rompeu com a tradição. Agora ela criou uma coisa nova que não existia antes. Vocês viram meu vídeo sobre Nossos Mortos? Um livro, né? Juntando o texto do Sertilanges, o padre Sertilanges, com Olavo de Carvalho. Vocês vão entender, né? O devir histórico imanentizado. E que agora ele é idolatrado, né? Uma idolatria do tempo histórico. É isso aí, ó, vai resultar na Yoko Ono.
Pensa, sei lá, no Queer Museum em Porto Alegre, pensa no Peladão do Man, pensa em qualquer uma dessas coisas. Depois a gente vai comentar sobre isso, que vocês sabem que tem um processo aqui que a gente também vai pedir uma ajudinha aqui de vocês, né? Daqui a pouco a gente fala disso aí de novo. Mas, cada uma dessas coisas, ela é um devir histórico imanentizado, ou seja, você tratou a sua, vamos dizer, né, o seu gênio individual atomizado, apartado e divorciado de uma tradição passada, como se fosse uma coisa positiva por si. Portanto, aquilo ali, é maravilhoso, é sensacional, assim por diante. Isso não começou à toa, tá? Vou retomar de novo. Isso é um movimento que surgiu na Europa. A Europa é um país extremamente bonito. Para quem já foi para a Europa, você consegue, às vezes, para uma cidadezinha do interior, não visitar nenhum museu e ver as coisas mais bonitas que você viu na vida o tempo todo ali. Se você vai para uma cidade realmente bonita, sei lá, Edimburgo, Munique, Florença, sei lá, umas coisas como essa, aí, sei lá, você realmente não precisa entrar no museu. Você dá, sei lá, dá uma volta no centro da cidade, sabe? O que seria equivalente à Praça da Sé aqui. A Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Não sei se a Central do Brasil é o centro da cidade do Rio de Janeiro. Perdoem meus amigos cariocas. Mas, você dá uma volta ali e fala, meu Deus do céu, isso aqui é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Isso gera um problema curioso. Quem já foi num museu muito grande, por exemplo, é a sensação que quase todo mundo tem quando vai visitar o Vaticano. É muito comum isso aí acontecer. O negócio é tão bonito, mas tão bonito, mas tão bonito, que assim, sua primeira sensação é falar, uau, isso aqui é um lugar que nossa, eu queria morar aqui, não sei mais o que. Você vai andando, porque assim, museus desse tipo, ele não tem, né, uma entrada, uma saída, não, você tem que dar uma volta inteira pelo museu inteiro. Tem uma hora que causa um tédio. A sensação mais estranha do mundo, assim. É uma coisa que você só consegue ver isso na Europa. Não tenta ir na Pinacoteca aqui em São Paulo, que nunca vai acontecer, né? Não tenta ir aqui no MAN. Ou, sei lá... E Nova York também não dá. Nova York não dá. Tem um lugar de Nova York que dá pra você fazer isso, eu tô tentando lembrar. Acho que é a... Não, como é que chama aquele negócio? Eu esqueci, mas é uma galeria lá, que lá é o lugar mais bonito de Nova York. Só que ela é pequenininha, não dá tempo de acontecer isso. Mas no museu gigantesco, tipo o Museu do Vaticano, você vai falar assim, a primeira sensação é de êxtase absoluto, sabe? Você sente sua alma sendo levantada, uau, que coisa maravilhosa. Aí você continua vendo e fala, nossa, agora eu vou rezar, Pedro, nossa, agora eu vou realmente retomar minha vida cristã, etc. Tem uma hora lá pro meio, principalmente pro fim, que você começa a falar assim, cara, sei lá, acho que eu queria ver um McDonald's, não sei, uma coisa assim. É estranho, é bizarro. É indescritível esse troço. Se você não viveu, não adianta eu tentar descrever, mas assim, você vai perceber. Quando você entrar no museu gigantesco, você fica vendo beleza absoluta o tempo todo, tem uma hora que te entedia. Quer ter essa experiência? O Ian tava falando de um filme em plano sequência aqui agora há pouco. Veja o filme Arca-Russa. Já viu esse filme? Maravilhoso, né? É um filme maravilhoso. Não dá pra entender nada. Mas o filme é maravilhoso. Ele é um filme filmado em plano sequência. Você sabe que os autores estavam correndo risco quando eles filmaram esse filme? Não, é o seguinte. O filme se passa no Palácio Vermelho. Que hoje é chamado de Palácio... Eu acho que ele era chamado de Palácio Vermelho, se eu me engano, até antes da Revolução. Posso estar falando alguma bobagem, mas enfim. Ele se passa no Palácio Vermelho, em Moscou. E esse filme ele é filmado em plano sequência. Plano sequência é quando você tem uma filmagem que você começa a filmar, continua filmando, e você só para na hora que termina o filme. Por exemplo, a cena de abertura do Resgate do Soldado Ryan são 16 minutos, salvo engano, em plano sequência. Você não parou, editou, fez cortes, juntou uma coisa com outra, né? Vamos dizer assim, plano sequência é quando não é o Pablo Marçal fazendo. No Pablo Marçal fazendo o corte, assim, né? Corte rápido do Tramontim. Quando não cabe no Reels... Quando não é, sei lá, o Ítalo Marcilli fazendo uns beregadas, aí é plano sequência. Então continua. Pronto, terminou uma cena. Ali é o filme inteiro. O filme deve ter, sei lá, 1h30, se duvidar mais do que isso. Filme inteiro em plano sequência. Quer dizer, o cara ligou a câmera, começou a filmar, os atores vão atuando e vão andando pelo palácio inteiro, não sei mais o que. Só desliga a câmera na hora que terminou o filme. Eles tentaram fazer isso 3 vezes, foi no final de semana, só que tinha um problema aí.
Que esse era o risco. Tava uma tempestade de neve na Rússia. Eles falaram assim, olha, o negócio é o seguinte, se vocês não filmarem, se a filmagem não ficar pronta até domingo, sei lá, hora tal, vocês vão ficar presos nesse palácio e a gente não sabe que horas, que dia que a gente vai conseguir tirar vocês daí. Então assim, na terceira tentativa, os caras falam assim, ó, é bom todo mundo atuar direito, ninguém errar nenhuma fala, sabe, a câmera não dá problema, porque o bagulho aqui vai pegar fogo. Então, Arca Russa é um filme assim. Os diálogos, assim, tem muita referência à obra de arte russa, que você não entende nada, aquele diálogo meio onírico, sabe? Que você não entende o que os caras estão falando. Não é só porque é russo, não, você não entende mesmo com tradução. Mas o filme, ele é filmado num plano de sequência. Assim, um dos filmes, fotografia do filme, dos filmes mais bonitos que você pode conceber na sua vida. É difícil você chegar no final desse filme sem ter, tipo, dado, sabe aquela bocejada, assim, que você fala... Sabe? Às vezes vontade de colocar um Pennywise pra tocar, porque tem uma hora que aquilo ali, sabe, te enche o saco. A grande verdade é essa, nós somos pessoas que não estamos tão acostumados, né? Uma beleza tão elevada, aquela coisa tão gigante. Tem uma hora que você fala assim, cara, mas que vontade de, sei lá, não sei, né? Ver o jogo do Corinthians, uma coisa desse tipo. Esse é o tipo de sensação que eu quero comentar aqui, que molda a nossa sociedade hoje. É a sensação do tédio pelo excesso. Você pode reparar, o tédio, ele não afeta o capial do mato. Quando você tem algo para fazer, dificilmente você está entediado, mesmo que seja algo que você não queira fazer. Você pode estar cansado, mas você não está entediado. As obras de arte literárias, artísticas, assim por diante, da época burguesa, ou seja, da época da urbanização, Madame Bovary. Madame Bovary é a personagem entediada. Ou seja, eu sou da cidade, vou morar agora no campo. Estava acostumado a ter, não sei lá, 20 médicos na minha cidade. Agora eu casei com um boticário, que não é exatamente um médico. E ele é o único boticário da cidade, então ele funciona agora como boticário, como médico, como veterinário, como, sei lá, benzedeiro, como todas as funções possíveis. Então ele é tratado aqui nessa cidade como semideus. Ela considera que ele é um ninguém, assim, porque ela lembra da cidade dela, né, o tempo todo. Madame Bovary é um livro que só faz sentido se você fica lembrando do primeiro capítulo o tempo todo, né? Ela fala, putz grila, meu. Esse cara não é ninguém, mas esse cara é um coitado, tô casando por interesse, sabe? E a vida dela é um tédio. É o tédio, a vida burguesa. Ou seja, ela é uma burguesa num ambiente não burguês. Então, ali naquele momento, quando tem o começo da urbanização, você tem... Compre Madame Bovary na livraria do Senso em Comum. Tá? Cada vez que citar um livro, você já vai lá, coloca no carrinho também, tá? Na livraria.sensoincomum.org. Assim você vai ajudar a gente a continuar com esse podcast, né? Ela é uma burguesinha, a famosa burguesinha. Burguesinha, assim, pessoal classe média, sabe? Entojadinho. Narizinho empinado, você sabe como é que eles são. Eles são, sabe, o tempo todo estão olhando tudo com aquela cara blasé, falando, ai, que saco, né? Eu tenho uma vida perfeita, eu moro num condomínio, eu tenho tudo que eu quero. Aquela música do Traje a Rigor, né? Meus dois pais me tratam muito bem, sabe? O que é que você tem que não fala com ninguém? É exatamente, é uma música falando sobre filhinho de papai. É isso que a Madame Bovary é. Ela é entediada. Ela vai fazer alguma coisa decente na vida dela? Não, ela só vai fazer caquinha. Já na passagem, quando já estamos falando sobre uma grande urbanização, agora que a gente vai fazer uma grande urbanização, passagem do século XIX para o século XX, esse tédio, ele é uma constante na Europa. É o grande sentimento das pessoas. Pode reparar, por exemplo, como é que se fala da Belle Époque. É uma época francesa que tá todo mundo lá, nossa, os grandes intelectuais tomando café, a vida é maravilhosa, chegamos assim a um terreno, não sei mais o quê. Todos eles estão bocejando o tempo todo. Inclusive das próprias discussões intelectuais que eles têm uns com os outros. Sem querer dar um spoiler, mas já dando, porque o filme é ruim pra cacete, desculpa os fãs de Woody Allen, mas aquele filme Meia-Noite em Paris, ele é exatamente sobre isso. É chato pra cacete, é chato pra cacete. Eu não vou dar medo da spoiler aqui,
Porque, assim, eu não recomendo que vocês vejam esse filme. Aliás, peraí, vou reformular a frase. Eu recomendo que vocês não vejam esse filme porque ele é uma droga. É uma piada que você consegue contar em 20 segundos, ele gasta 2 horas pra contar uma única piada. Que é o seguinte, né? A história lá do filme é que o cara entra lá, não lembro, uma passagem secreta, não sei, e ele volta pra Paris nos anos 20, né? É um carro? Antigo, pega ele, né? É um carro antigo que leva ele lá pra Paris na década de 20, né? Na década de 20. Pra quem não sabe, Paris na década de 20, inclusive, é um tema aqui da Sagração da Primavera. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Logo no comecinho ele tá falando sobre Paris, ó, que coisa linda que é Paris, né? O que acontece? Nessa época, em Paris, são todos os intelectuais do mundo lá. Você tem que pensar em Paris nessa época como você pensaria em Nova York hoje. Não é só intelectual, né? Estão os grandes industriais, estão os grandes empresários, estão os grandes universitários, tá tudo o que precisa acontecer no mundo tá acontecendo em Paris neste momento. Aí lá estão Hemingway, Picasso, Oscar Kokoschka, tá o Stravinsky, tá não sei mais quem, tipo, quem mais que a gente pode pensar? Quem? Dali. Quem mais? Se você for pensar em alguém, o desgraçado tá em Paris nessa época. Reparou nos nomes que eu citei? Ó, eu deixei até o Daniel citar um aqui e valeu a minha regra. Nenhum deles é francês. Nenhum deles. O Stanzara, exato. O Diaghilev, esse desgraçado aí. Diaghilev, grande bailarino. Quem mais que a gente pode... Não tem um francês. Não tem um francês. Por que isso aí tá acontecendo? Porque, na verdade, Paris está extremamente decadente. Tá? Então, os caras estão indo... Todo mundo que tá indo lá pra Paris é igual Nova York hoje. Pra reparar, Nova York não tem lá um grande intelectual nova-iorquino. O cara vai pra Colômbia, mas ele veio de Londres, ele veio não sei mais o que... Enfim. É igualzinho, mesma situação. New York University só tem indiano. New York University... Não, ela tem indiano. E tem gente da... Eu esqueci, como você fala? A África do Norte. A África não negra. Não. Sim, mas a África não negra, aquela África do Norte, tipo, sei lá, subsaariana, isso. Que ela é Marrocos, Líbia, não sei mais o que, você vai ver, né? Tipo, New York University é atualada disso. Era mais ou menos o que estava acontecendo com a Sorbonne nessa época. Universidade de Paris. Tá? Só que o que tem de... Se é tão decadente, se Paris tá tão decadente e ninguém tá percebendo, é essa piada que o Woody Allen tenta contar no livro, né? Ele vai lá, pega o carro antigo, vai lá pra Paris nos anos 20 e fala, nossa, eu estou na Belle Époque, nossa, aqui é tudo maravilhoso, olha como a gente chama, né? Belle Époque, eu tenho que me comportar, não sei mais o que. Não, ele vai pra época do modernismo. Belle Époque é a namoradinha dele, que ele faz lá, que ela volta com ele pra Belle Époque antes, que é a virada do século. Não, conta essa história direito, aí falei, Daniel. Ele não vai pra Belle Époque. Não, Belle Époque é uma época antes. Mas ele vai com a namoradinha, né? Ele conhece aquela menininha Sim. que tem um afezinho lá. Ele tem uma menininha. E ela era do modernismo. Ela era da Belle Époque, mas ele vai pro modernismo. Ele vai pra... Ela era fascinada pela Belle Époque e ela era do modernismo. Sim. Ela é dos anos 20. Isso, é Belle Époque antes do... Belle Époque antes da Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Aí. Ela leva ele pra conhecer o modelo. Sim. Exato. Então, tô confundindo. Ele não vai pra Belle Époque, ele vai pros anos 20. Tá? Só que ele tem um passeio pela Belle Époque, é isso. Ele tem um passeio pela Belle Époque, mas é no tempo todo. Só que nos anos 20 de Paris... Aliás, você confirmou ainda mais a minha tese. Nos anos 20 de Paris... É a última cena do livro. Ele falou assim, nossa, mas Gertrude Stein. Tava tentando lembrar. Outra, tá lá. A grande mecena lá dos caras também tá em Paris. Ou seja, não tem um francês em Paris. Não é nem que o cara não é parisiense, não tem um francês. Tava tentando lembrar quem é que tava faltando aqui na minha lista. A última cena do filme, ele falou assim, não, estou na Belle Époque. Ele falou assim, cara, não, que a gente tá vivendo um puta tédio, nossa, que coisa chata. Ele, nossa, então na hora que eu chego aqui, não é na Belle Époque, né, como tá dizendo o Daniel, né, tipo, eu tô vivendo aqui em Paris nos anos 20, né, o grande auge do intelectual. Ele falou, não, meu mundo já era, nossa, a gente gostava de ir lá pra trás. Aí ele vai lá e conclui, né, falou assim, tá vendo, a gente fica elogiando alguma coisa no passado,
Sendo que essas pessoas no passado elas estavam entediadas e elogiando o passado mais pra trás. Bom, o filme inteiro é pra contar essa piadinha. Tá, então não veja esse filme porque ele é uma bosta. Então quem quiser... Ah, mas eu sou fã do Woody Allen porque ele fez Match Point, fez Manhattan e fez que outro filme? Não veja Meia-Noite em Paris porque é um lixo. Você vai passar... A não ser que você queira dormir. Tá? 2 horas de filme. Assim, tipo, tem o Hemingway no filme. O Hemingway não fala uma coisa interessante. Entendeu? Gertrude Stein parece lá mais lavando a louça do que cuidando de alguma coisa interessante. Então, assim, filme é uma porcaria. O Woody Allen tem que ser entendido como um cara de altos e baixos, de muitos baixos e bem baixos, tá? Mas isso é uma representação gráfica aqui que eu tô dando para vocês do que é, de fato, este período. É um período de tédio. Fazer aqui um rápido paralelo com hoje. É quando você olha para um movimento tipo Black Lives Matter. Quando você olha para um movimento como, sei lá, o pessoal da agenda woke. Ou, sei lá, junho de 2013 no Brasil, né? O tema do meu livro. Eu posso te garantir, 90% daquelas pessoas, quando vão conversar com seu psicólogo, ou seu melhor amigo gay, ou sei lá quem, elas vão estar reclamando de alguma coisa extremamente supérflua e com uma vida completamente vazia por causa de excesso. Ela nunca vai falar assim, ela pode até falar assim, sei lá, perdi o emprego. Tudo bem, mas não foi por isso que ela foi pro psicólogo. Ela tá, sei lá, tomou um pé na bunda. Ela tem dinheiro, mas tem que esperar a mamãe morrer pra torrar toda a herança. Você reparou? É uma vida do excesso. Ross Douthat, que é um livro que eu vivo comentando aqui com vocês também, né? Esse livro não tem em português, né? The Decadent Society. Se você quiser, compra... Já que você... Esse livro não tem na livraria Senso em Comum, eu vou comprar pela Amazon, mas então compra pelo nosso link aqui embaixo, tá? Começa a sua compra pelo nosso link e termina pelo nosso link, que aí pelo menos uns centavinhos ali você dá pra gente, né? The Decadent Society, só em inglês, do Ross Douthat. Ele comenta que nós estamos virando escravos, vítimas do nosso sucesso. O sucesso econômico está criando uma geração completamente panaca, ansiosa, depressiva, viciada em serotonina, todos os defeitos que você consegue imaginar. Não produtiva. Nós estamos produzindo para o Laço de Versalhes. Olha, nós temos impressoras 3D, nós temos inteligência artificial, nós temos... Qualquer um agora pode ser jornalista, artista, cineasta. O que a gente está produzindo? Lixo. Absolutamente nada. Cortes do Pablo Marçal. Tá? Então, assim, a decadência, este movimento de decadência, ele é um movimento de decadência pelo excesso. Vou frisar mais uma vez. É um movimento europeu. Europeu, quando tá rico demais, começa a só fazer burrada. Todos os grandes movimentos intelectuais, políticos, ideológicos da Europa que escangalharam o mundo, praticamente todos eles vieram de gente rica. Ah, mas e o Marx? Em primeiro lugar que o Marx ele era de uma família rica, ele pode não ser rico. Mas ele era de uma família rica. Em segundo lugar que ele tinha um Engels. Terceiro que ele era o único pobretão ali entre quem tá todo mundo, todos os socialistas ali da época. Mas todos esses movimentos eles começam por uma ideologia de rico. E que rico, quando não tem problema, coisa que a gente também consegue observar aqui no Brasil, começa a fazer. Começa a inventar problemas, muitos deles invisíveis. Nós tínhamos comentado alguns episódios para trás, quando nós falamos sobre a política da catástrofe, que o tipo de problema que é apresentado para a sociedade hoje, ele é um problema invisível. 2020, não precisa nem falar nada. Aquecimento global, mudanças climáticas, racismo estrutural, todos problemas invisíveis. Imigração, fake news na internet. Você está desinformado e você nem sabe. Nós precisamos te informar que você está desinformado. Todos esses movimentos eles são invisíveis. Eles exigem como solução não uma medida governamental, não um projeto de lei, é uma coisa pontual ali. Fala assim, olha, sei lá, teve um desastre de óleo e a gente precisa dar uma multa na Monsanto. Não. Um desastre químico, no caso da Monsanto, não. Sei lá, alguma petrolífera ali.
Não. Ele falou assim, é um problema global, de escala geral, invisível, portanto você precisa de um totalitarismo absoluto. Ali no caso, quando nós estamos falando do século XIX para o século XX, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, mas que vai gerar esse efeito pós-Primeira Guerra Mundial, nós temos um outro tipo de situação. É o começo dessas ideologias, dessa época ideológica que nós estamos vivendo. O Eric Hobsbawm, no pior livro dele, que por sinal é o único livro dele famoso que todo mundo lê, que é o Era dos Extremos, ele vai falar que é a Era da Ideologia. Hobsbawm, ele teve assim, talvez, eu diria que das leituras que eu conheci e estudei, aproxima-se a ser a pior leitura sobre o século XX, o que é engraçado porque ele acerta bastante em alguns outros momentos passados. Mas em relação ao século XX, que é justamente o que o deixou famoso, ele tem uma das leituras mais burras que eu vi, sabe? Não é, porque eu discordo dele porque ele é de esquerda. Não, tem um monte de autor de esquerda que eu aprecio muito, mas ele falando do século XX, mas tá tudo errado, é impressionante. O livro da primeira página até a última daquele Era dos Extremos, ele fala alguma bobagem sem você perceber. Todos os livros da rede de ensino aqui no Brasil de história... É com Hobsbawm. Rede de ensino de história no Brasil, tudo é Hobsbawm. Assim, citação uma atrás da outra. Tanto que eu fui ler esse cara simplesmente porque eu falava, mano, por que esse cara, sabe, toda hora tem lá uma citaçãozinha, né? Quase todo vestibular, né? Tem um parágrafozinho lá, tipo, agora interprete o textinho do Hobsbawm. É o suprassumo da história. Aí você vai lá e fala assim, realmente, né, tipo, a única coisa boa é o marxismo e tudo que é ruim no planeta Terra é a direita conservadora capitalista, ao mesmo tempo cristã e nazista, que pra ele é tudo a mesma coisa. Ele não faz a menor distinção. E sionista também, né, porque o Hobsbawm tinha essa coisa curiosa de ser o tipo judeu antisionista. Sabe que ele uma vez foi pegar um voo, fazia escala em Tel Aviv, isso aqui é boa pro Daniel, fazia escala em Tel Aviv. Ele recusou o voo. Só pela escala. Porque tinha escala em Tel Aviv. Judeu! Era que o Hobsbawm é judeu, meu. O cara falou assim, escala em Tel Aviv. Não piso, sabe? Quando você quiser entender sobre nazismo, essas coisas todas aí, porque os judeus dizem... Olha o Hobsbawm de exemplo, aí você vai falar assim, é um pouquinho mais complicado do que vocês estão pensando por aí. Bom, mas nós estamos chegando nesse momento das ideologias. O que rico? Rico, elite do mundo. Sabe, a gente tá falando provavelmente de várias pessoas de famílias aristocratas começam a pensar, fala assim, olha, sabe o que é? O mundo precisa ser diferente do que ele é hoje. Eles começam a virar o mundo melhorista. O mundo melhorista devia ser proibido, meu amigo. Tinha que ter uma lei, assim, a Constituição ela começa falando, olha, o Estado não pode proibir nada, exceto o mundo melhorista. Quando o mundo melhorista começa a falar, as trevas surgem, tipo, o chão racha no meio, terremotos acontecem, mudanças climáticas, os ursos polares, meu urso polar, ele tá lá, sabe, no iceberg lá, comendo salmão e tal, ele tá sofrendo por quê? Por causa do mundo melhorista. O mundo melhorista é o que? É Greta, como é que chama? Thunberg. É a Greta Thunberg. O mundo melhorista é o Felipe Neto. O mundo melhorista é Marina Silva. O mundo melhorista sei lá, é artista da Globo, cara. Me fala um artista da Globo, um ator da Globo lá que não seja mundo melhorista. O cara tá lá enchendo a cara de pó o dia inteiro e depois fala assim, nossa, que desigualdade social, meu, nossa. A Globo, antigamente. Antigamente na Globo. Tinha a sala do pó e do cu. Inclusive, às vezes, as duas instâncias na mesma... Enfim. É o famoso high sexual, né? O cara fica bem louco. Família. Gente do céu, porque vocês precisam me lembrar dessas coisas. Enfim, minha gente. O mundo melhorista devia ser proibido. Aqui estou fazendo um apelo aos nossos deputados para criar leis que proíbam o mundo melhorista. Porque a primeira coisa que o mundo melhorista quer é acabar com o mundo do passado. Só que, como eu disse, né, citando o professor Olavo de Carvalho naquele... Quando não foi aqui no podcast, tá? Foi nossa playlist sobre livros que eu citei o Nossos Mortos, do professor Olavo, principalmente a conferência
no final do livro do professor Olavo de Carvalho, ele não sabe o passado. Ele não faz a menor ideia do que tem ali. É o meu problema com todas essas ideologias protestantes que não sabem contra o que está protestando. Eles acham que daqui para trás tudo é obscurantismo, tudo é trevas. A partir do momento que ele nasce, aí o mundo se iluminou com a sua presença na Terra, com a razão feita carne, e que agora nós vamos ter algum tipo de entendimento. Aliás, eu trouxe aqui, eu iria falar um pouco depois, mas vou falar agora. Citei aqui peguei uma nota de rodapé, na verdade, do que o professor Olavo de Carvalho falava sobre essa época. Tá no livro Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. A minha edição é da Top Books, mas eu sei que saíram algumas outras edições depois. A minha edição tá velhinha, mas eu guardo ela com muito carinho aqui, né? Pra quem não sabe, esse texto é um texto do Arthur Schopenhauer, filósofo Arthur Schopenhauer. Ele era bonitão quando ele era jovem, não sei se vocês vão conseguir ver. Depois o Ian que faz um zoom, né? A gente só tem aquela imagem do Schopenhauer parecendo Wolverine, né? Com os cabelos pro lado. Dá a impressão que ele nasceu velho, né? Mas você não faz... Tipo, o Schopenhauer, ele pegaria a tua namorada, meu. Tudo que eu tenho pra dizer é isso. Tipo, não brinque com Schopenhauer. E esse texto, ele não deixou como título. Ele simplesmente foi criticando a dialética da época. Lembra, a inimizade suprema, a filosofia do Schopenhauer fala assim, o Hegel é uma desgraça. Eles eram contemporâneos, inclusive foram contemporâneos de departamento em faculdade. Hegel lá, com não sei quantos mil alunos, gente da Europa inteira vem ter aula com ele, Schopenhauer chegou a ter 3 alunos numa época e falou assim, isso aqui não é pra mim. É um cara que viveu e morreu numa pensão. Você pode reparar que a vida dele foi meio amarga, para dizer o mínimo, né? E ele escreveu um dos textos dele, que não foi exatamente publicado, um escambo ali de publicação em vida, que ele é chamado, às vezes, simplesmente de erística, ou seja, uma dialética, essa capacidade do debate para você chegar a uma conclusão que esteja acima das opiniões individuais de cada um dos debatedores, mostrando que essa dialética era uma farsa. É uma coisa que o Schopenhauer faz, então assim, é muito importante ler, não leia qualquer edição do livro do Schopenhauer, vou pegar lá só do Schopenhauer. Leia com os comentários do professor Olavo de Carvalho que você vai entender de fato o que está acontecendo nesse livro, que ele é muito mais pesado, complexo, difícil, assim, uma dinamite pura do que você está pensando. Você precisa tomar um pouco de cuidado. Esse texto do Schopenhauer não é... Ele está criticando a enganação e ele também te engana. Então, o Schopenhauer está criticando toda a dialética. Quer dizer, ele quer criticar aquela dialética do Hegel, né? Aquele devir histórico que tem um momento de tese, depois de antítese, vai chegando uma síntese, e aí a própria síntese vai se tornar a tese futura, e aí vira uma complicação porque o espírito histórico é nulo, mas ele é a única coisa verdadeira de fato, então ele é o nada que é tudo, e blá blá blá, e o Schopenhauer começa a tirar sarro, inclusive desse modelo do Hegel escrever todo aparentando ser pomposo, sabe? Com aquela linguagem pernóstica e falando, cara, você não tá falando nada. Schopenhauer tá falando isso aí o tempo todo, só que ele joga fora junto a dialética verdadeira, a boa dialética. Mas olha só o que ele vai falar sobre a interpretação do mundo. Lembra, eu tô falando de rico, mas também tô falando de intelectual. Todo mundo meio, sabe? Eu sou a única coisa que importa, sabe? Daqui pra frente. A primeira coisa que o Schopenhauer vai criticar, tá? É que hoje em dia, alguns, vamos dizer, né, tentativas de discípulos de Schopenhauer, eles fazem a mesma coisa que estava sendo criticada ali pelo Schopenhauer. Ou seja, não importa a história do pensamento para trás de mim. Eu vou criar uma coisa completamente nova. Vou agora, sabe, criar um novo tipo de arte, criar um novo tipo de filosofia, criar um novo tipo de pensamento, de arquitetura, de arte, de, sei lá... Eu vi um cidadão esses dias no Instagram
Que o marketing dele era... Sabe aquele meme, quando aparece assim, né? Um cérebro pequenininho, daqui a pouco o cérebro vai crescendo, o cérebro vai ficando mais inteligente. Aí o marketing dele, né? Ai, eu vejo os posts... Dele falando dele próprio, né? Eu vejo os posts, cérebro pequenininho. Ai, eu acompanho todos os Reels, cérebro maior. Ai, eu acompanho agora todas as lives também. Ai, agora eu me inscrevi no canal do YouTube. Ai, agora eu me inscrevi na academia dele. Aí o cérebro brilhando, né? É isso aí, é o tipo de pensamento que fala assim, olha, você não precisa ter, sei lá, uma tradição filosófica lá pra trás, você precisa ficar vendo live de Instagram pra você ficar inteligente. Bom, eu vou ler uma nota de rodapé meio longa, na verdade não é muito longa não, eu vou ler pra você entender como que esse tédio de pessoas abastadas, cheias de recursos, se manifesta para a destruição do nosso mundo. Nosso mundo ele é destruído por pessoas ricas, poderosas, famosas, inteligentes, assim por diante. Aspas aqui para uma nota de rodapé número 123 do professor Olavo de Carvalho. Schopenhauer não poderia adivinhar que, na época que seguiria, essa situação viria a inverter-se, isto é, que o novo e o diferente viriam a adquirir, por força da velocidade das comunicações, a autoridade de crenças universalmente aceitas, relativizando ou revogando, no ato e sem exame, opiniões milenares. Ou seja, essa dialética hegeliana, todo mundo é meio hegeliano sem perceber, né? Quando você vai lá e fala assim, olha, eu não vou ouvir música antiga porque acabou de sair um novo single da Taylor Swift, você está sendo um hegeliano sem perceber. É isso que existe dentro de você, um Hegel, um Friedrich Hegel, falando dialética, devir histórico, o espírito da história. É isso que está gritando dentro de você, é um pequeno Hegel que você tem dentro de você que você precisa estrangular o tempo todo para você parar de ficar ouvindo, sei lá, Rihanna. Continuando. Um forte preconceito em favor do novo faz tomar por novidades coisas que não o são. Ao mesmo tempo que, dia após dia, a crescente ignorância do passado faz a inteligência girar em círculos quando quer avançar. Lembrando, o professor Olavo de Carvalho aqui ele está reclamando de um fator... Aqui ele está concordando com Schopenhauer, mas falando assim, o Schopenhauer não percebeu o que queria acontecer, inclusive com seus próprios discípulos, dali para frente. Que as grandes questões intelectuais do mundo, principalmente as questões filosóficas do mundo, elas têm uma estrutura circular. O Olavo de Carvalho ele explicava isso para falar da estrutura do Coffey, né? Eu vejo a primeira aula ou vejo a última? Ele falava, gente, isso aqui é uma estrutura circular. Toda a filosofia, ela vai recair sempre nas mesmas questões. A questão da metafísica, a questão da física, a questão da ética. Não tem como você inventar uma nova área dentro da filosofia. Ela tem uma estrutura circular. Eu tô tentando lembrar agora, se duvidar, nesse próprio livro que ele cita, né, uma frase do... Eu acho que é do Whitehead. Aquele cara famoso pelo simbolismo. Ou então foi o cara que ele escreveu o livro do Platão. Tô tentando lembrar agora o nome do cara, que ele fala assim, né? Com certo exagero, mas falando, a história da filosofia são notas de rodapé a Platão e Aristóteles. Pesado, né? Ou seja, todos os filósofos do mundo, o que eles estão fazendo? Estão comentando Platão e Aristóteles, ele tá voltando ali o tempo todo, né? Então, esse ímpeto pela mudança não percebe que você tá falando a mesma coisa que já foi dito o tempo todo. Alguma hora eu vou fazer uma análise sobre o livro Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, um dos livros mais importantes pra gente também entender o século XX e adiante, que tem o personagem, foi o livro que deixou a palavra nihilista famosa, né? Tem um personagem, Bazarov, que ele se considera um nihilista. Então é toda a tensão ali que é um personagem nihilista numa casa de campo tradicional feudal russa, na passagem do século XIX, no meio do século XIX ali no caso, né? E o que o niilismo dele, eu quero, todo aquilo passado não vale nada, eu quero alguma coisa futura que vai ser bem melhor, ele não percebe que o tempo todo ele tá ansiando por algo do passado, falando, pelo amor de Deus, eu sou um saudosista, o cara é o cara mais tradicionalista do mundo e reclamando lá do passado o tempo todo. Continuando aqui, aspas. Por outro lado, desde que Kant trouxe à baila as estruturas que a priori condicionam o conhecimento, ou seja, né, existem estruturas básicas do conhecimento, tempo, espaço, etc., e tudo ali vai se encaixando ali. Essa é a crença do Kant que o Olavo detesta mortalmente também.
e que só podem ser compreendidas desde o ponto de vista superior do sujeito transcendental, é aqui onde que eu quero chegar, cujo horizonte abarca a um tempo o conhecido e o conhecer, uma sucessão impressionante de pensadores e cientistas veio revelando novas e novas estruturas condicionantes. Quer dizer, se só um conhecedor elevado consegue chegar na estrutura básica do conhecimento filosófico e da própria o filosofar, né, como ficou na moda falar academicamente, quando fala filosofar eu já me imagino o cara no banheiro, não adianta. Cada novo pensador, né? Cada aluninho retardado do cara, cada novo... Aqueles aluninhos acadêmicos, né? Que acham que ser professor, ser aluno de filosofia é pegar o que o professor faz e falar assim, vou fazer meu TCC citando meu professor. O professor vai lá te dar um 10, aí você fica naquele círculo sem fim, falando, tô produzindo pesquisa, conhecimento, né? Exatamente o que o Olavo aqui tá tirando sarro. Então, uma sucessão impressionante de pensadores e cientistas veio revelando novas e novas estruturas condicionantes. Olha que chique. Cada qual pretendendo enxergar por cima e por trás dos ombros alheios. Como se novos sujeitos transcendentais, cada vez mais transcendentais, fossem abarcando e engolindo os horizontes de seus antecessores e desvelando os fios ocultos que moviam os cegos marionetes no palco do drama humano. Falando de cegos marionetes, eu não sei porque que eu não peguei meus óculos aqui. Continuando, olha só os exemplos que ele dá. Veja se não tem a ver com o mundo, e eu vou partir dessa questão filosófica aqui para mostrar como a gente vai chegar na feiura também. Para Marx, o titereteiro invisível da história chama-se interesse de classe. Ou seja, o motor da história para o Marx é o interesse da classe dominante que vai matando o interesse da classe dominada. E constantemente, às vezes, você tem a luta de classes quando quem está lá embaixo e não tem os meios de produção, principalmente no caso de uma sociedade industrial, toma aquilo ali e faz a revolução, né? Então, este seria o titereteiro invisível da história, o interesse de classe. É ele que move os guerreiros, estadistas e pensadores, que, ingenuamente, acreditavam estar agindo por Deus, pela pátria, pela verdade ou por qualquer outro motivo. Ou seja, Marx ele acha que achou, né, o saber, o próprio filosofar, né, o conhecer, como disse o Olavo, né, olha que frase interessante, né, abarca a um tempo o conhecido e o conhecer, né, não é que ele simplesmente percebeu alguma coisa nova, é que ele acha que o próprio conhecimento, a própria filosofia, a própria ideia de filosofar é isso aqui, todo marxista pensa assim. Continuando. Para Nietzsche, o interesse de classe ou qualquer outro motivo alegado para explicar a conduta humana não é senão o véu ilusório a encobrir a verdadeira motivação da história toda, a vontade de poder. Já segundo Freud, todos os personagens do drama, inclusive aqueles que pensam agir por interesse de classe ou por uma nietzschiana vontade de poder, não fazem senão obedecer ao impulso da libido inconsciente recalcada. Para Jung, ao contrário, o revolucionário de Marx, o recalcado libidinoso de Freud e o ambicioso super-homem de Nietzsche são apenas atores que, sem saber, repetem as tramas arquetípicas de um script milenar registrado no inconsciente coletivo. Esses caras aqui, eu não sei pronunciar o nome do primeiro, né? Korzybski, um sobrenome polonês, e o Worf, os fundadores da semântica geral. Falei de linguística agora para falar da formação senso em comum, né? Olha a importância de você entender de linguística, né? Semântica geral. Semântica dentro da linguística é aquela área, sub-área da linguística que vai estudar como você extrai significado de um texto. Se você acha que você sabe como é que faz isso, meu amigo, você não faz a mais remota ideia, né? Você nunca, por exemplo, percebeu por que criancinha fala assim: mãe, minha irmã me bateu. Por que ela prolonga as sílabas? Tem uma explicação lá dentro da formação senso em comum muito, muito boa, só para você ter uma ideia, né? O prolongamento de sílaba, ele não está em nenhuma gramática, mas ele tem um significado próprio. Só que é uma coisa que você só consegue estudar linguisticamente, né? Prolongamento de sílaba é uma forma de irritação de você. Você sabe que seu ouvido doeu, né? Só de ver, ai, coisa chata, sabe? Prolongamento de sílaba. Por que uma criança faz isso? Ela sabe que ela tá sendo chata, mas ela precisa da sua atenção. Ela não consegue a sua atenção falando normal. Então, mãe, ela tá imitando um choro. Pode reparar. O choro de criança precisa ser a coisa mais irritante biologicamente para o ouvido humano,
porque senão você presta atenção em outras coisas e não no show de criança. Ele precisa ser irritante para mostrar que é urgente. E aí esses caras criam uma ideia, né, de semântica geral, ou seja, eles vão conseguir perceber como se extrai significado de qualquer coisa só pela visão dele, né? Óbvio. Então, o Korzybski e o Worf, os fundadores da semântica geral, pretendem que todo o Ocidente, incluindo Marx, Freud, Nietzsche e Jung, tenham sido enganados durante 2 milênios por pressupostos metafísicos aristotélicos imbricados na estrutura da linguagem, e que os primeiros a escaparem dessa coerção invisível e onipresente tenham sido Korzybski e Worf. Mas Foucault diz que não é nada disso. O script invisível, o a priori supremo, chama-se episteme. É a estrutura geral do saber, que condicionam todos os conhecimentos particulares de uma dada época, incluindo as teorias de Marx, Freud, Jung, Korzybski e Worf, e que de repente, sem razão plausível, muda para outra episteme, deixando todos perdidos no ar, como se um cenário rodante girasse de Hamlet para Romeu e Julieta sem dar aviso aos autores. Cada um pretende, em suma, descerrar o véu, revelar a trama secreta da qual os seus antecessores foram apenas protagonistas inconscientes. Que o professor Olavo compre um livro, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, sabe, do professor Olavo de Carvalho. Você não vai conseguir entender Schopenhauer sem a ajuda do Olavo. Compra aqui na livraria.sensoincomum.org. O que o Olavo está apontando aqui neste momento? Que essas pessoas abastadas que tem, sabe, o pessoal lá tanto da Belle Époque quanto de Paris, entediada dos anos 20, quanto desse pessoal das vanguardas, lembra? Vanguarda, né? Vamos destruir o passado, romperam com as tradições, olha só. Agora você não precisa mais pensar em 2000 anos de pinturas desde o Império Romano até hoje. Você precisa pensar na semana de 22. Você precisa fazer poesia não mais lendo Camões, mas como Oswald de Andrade, né, fazendo aquelas poesias sensacionais lá dele. Quem é Camões na fila do pão perto de Oswald de Andrade? Você também não precisa mais construir uma catedral, meu amigo. Pega lá o Le Corbusier, pega o pessoal da Bauhaus, pega esses caras que fazem lajota, pega o Niemeyer. Nossa, né, que genial. Ele vai lá e desenha um falo. Oh, nossa, o cara desenha um falo redondo, pulsante, cheio de veias ali no meio da cidade. E todo mundo tem que olhar para aquele troço e falar: isso é feio. Aí vai para opa, mas você não entende nada de Niemeyer, meu amigo. Não, mas você não entende. O cara é um gênio da arquitetura. Um gênio. O que o Olavo acabou de falar aqui? O valor de um eu que se diz transcendental. Um eu que está acima do bem e do mal. Um eu que está acima da filosofia. Ele mostra, ele constrói o seu próprio filosofar. Olha que palavra bonita, né? Aí você começa a usar aqueles livros, aquele vocabulário, o devir. Ele é o cara que ele controla o devir histórico, ou pelo menos ele observou o devir histórico de todo mundo e fala assim: olha, agora eu cheguei a uma nova estrutura, depois de Kant ter pensado só em tempo e espaço, ou sei lá, algumas outras estruturas fundamentais ali para o conhecimento. Não, agora eu consigo perceber a luta de classe. Não, agora eu consigo perceber a libido inconsciente recalcada. Não, agora eu consigo perceber, sei lá, a estrutura semântica fundamental. Esse tipo de bobagem o tempo todo. O que esses caras vão fazer agora, em termos estéticos, é necessariamente algo destrutivo. Antes da gente continuar, já que a gente vai falar agora sobre estética, vamos lembrar de um detalhe, né? Eu já falei do Queer Museum, falei de algumas coisas. Você deve saber muito bem que eu estou sendo processado por um músico de MPB chamado Caetano Veloso por conta dessa história do Queer Museum, né? Quando algumas pessoas ali ligadas a ele foram defender aquele Queer Museum em Porto Alegre, que tinha quadros ali envolvendo, sei lá, gente desenhada fazendo coisas com animais, usando órgãos que não se mostram em público, imagens de Jesus com os braços de Shiva. Um dos quadros, por exemplo, queria agradecer a procuradora Cris Dias que me mostrou isso, né? Foi lá analisar o que estava acontecendo. Tinha um, vamos dizer, ator, né, lá no museu, ficava lá parado, ficava só o vídeo dele, né? O vídeo dele parado, de repente caía, vamos dizer, né, um leitinho assim no rosto dele. E criança estava sendo levada pelas escolinhas para ver aquele negócio, né? E ela perguntou lá pro
cara da exposição, falando, e aí, o que você conta pras crianças, né, que tá acontecendo? Aí ele falou assim, e sabe o que é? Quando vem criança a gente fala que foi uma aguinha. Bom, eu fui lá quando as pessoas começaram a criticar o Caetano por isso, eu fui ao Twitter e falei assim, olha, digam que Caetano Veloso é e coloquem nos Trending Topics. Eu não sabia que isso era proibido. Eu não sabia que isso era proibido, eu acabei tomando um processo de 120 mil reais. Vou deixar um vídeo aqui explicando o que a gente vai fazer agora. Olá, eu sou Flávio Morgenstern. Talvez você saiba que eu fui processado por um cantor chamado Caetano Veloso após a defesa que ele fez do Queer Museum em Porto Alegre. Eu escrevi no Twitter, digam o que Caetano Veloso é e deixem nos Trending Topics. Isso foi considerado a criação de uma hashtag que o ofendeu. Ele me exigiu 200 mil reais em danos morais. Na primeira instância, nós conseguimos reduzir este valor para 120 mil reais. Na segunda instância, isso também foi mantido. Agora nós estamos na última movimentação do processo. Como eu não tenho esse dinheiro, eu estou aqui criando essa vaquinha para pedir a sua ajuda para conseguir pagar este valor que ainda vai ser acrescido de correção monetária. Então o que eu pretendo é o seguinte, caso nós consigamos agora, na semana que vem, ter pelo menos uma redução do valor desse processo, o dinheiro que eu arrecadar com essa vaquinha, eu pretendo doar para instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso eu não consiga, esse dinheiro, do contrário, vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Nosso último argumento, agora, na terceira instância, é o seguinte. O mesmo tribunal que me condenou a pagar este dano moral de 120 mil reais, mais correção monetária, ele exigiu indenizações menores para casos até que envolveram morte. Por exemplo, no mesmo dia do julgamento do meu caso, no mesmo dia, foi exigido 100 mil reais, menos, né, por um erro médico que resultou no falecimento de uma adolescente de 15 anos. 4 outros casos foram citados, né, na nossa defesa. Em outro caso, um bebê que sofreu cegueira por erro médico conseguiu uma indenização no valor de 53,2 mil reais. Um outro caso de um acidente que causou a perda permanente dos movimentos da mão direita de um trabalhador gerou a indenização de 50 mil. Um cidadão que teve a perna decepada por um caminhoneiro recebeu a indenização de 100 mil. Todos valores inferiores ao exigido pela honra de Caetano Veloso por conta de uma hashtag. Diante dessas discrepâncias, nós temos esperança de que haja uma reconsideração da parte do tribunal. Eu estou organizando essa vaquinha para pagar essa condenação. Como eu já disse, caso consigamos essa reavaliação, o dinheiro aqui arrecadado será doado a instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso não consigamos, esse dinheiro vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Eu conto com todos vocês. Deus os abençoe. Agradeço muito. Muito obrigado. Então, né, gente, isso aí foi um efeito da minha luta contra a arte moderna, de certa forma, né, acabou gerando esse efeito, então tem aqui um Pix específico que eu criei só para lidar com este processo, né, conto aí com a contribuição de todos. A gente sempre pede um Pix para quem é daqui do Guten Morgen, né, que é o flaviomorgen@sensoincomum.org. Esse Pix aqui é pra gente continuar com o podcast no ar, pagar um cafezinho aí, pagar um almoço, não importa aí qual que seja a sua capacidade, sabe? Às vezes eu já recebi um monte de Pix, sabe, de R$1, R$5, e eu fico muito feliz quando eu vejo, eu falo assim, nossa, essa pessoa que ela não podia, sabe, ela não tem grandes recursos, ainda assim ela contribuiu, você imagina, né, se toda a nossa audiência fizesse isso todo mês, a gente estaria já muito feliz. Então, mesmo esses pingadinhos pra gente faz toda a diferença. Mas quem puder, né? Tipo, às vezes a gente, sei lá, receber aí R$100, 200, 300... é como a gente vai conseguir continuar com esse trabalho. Mas esse Pix específico eu fiz para só este processo. Não espero agora, com o último embargo, fazer uma diferença. Coloque ali, sei lá, alguma consciência ali diferente nos juízes, para a gente conseguir doar este dinheiro para uma instituição que eu encontrei aqui em São Paulo, que cuida de crianças do Haiti. Aí, esse dinheiro, se a gente conseguir, com esse embargo, né, a gente vai pegar todo esse dinheiro já catalogado num Pix separado, falando assim, toda essa doação ela foi para as criancinhas do Haiti e dá para as criancinhas do Haiti. Se a gente não conseguir, aí, se a justiça não permitir,
vamos colocar na conta bancária do Caetano Veloso. Infelizmente não vamos conseguir dar para as criancinhas do Haiti, mas vítimas de pedofilia, né, vítimas de abusos que a gente viu ali, então eu espero que a gente consiga isso. Aí para este processo específico, aí o Pix é Flávio Martins, trad, T-R-A-D, T de tatu, R de rato, A-D de dado, @gmail.com, tá? Assim a gente espera que a gente consiga manter todo o nosso modelo aqui, né, de discussão artística e intelectual no ar. Continuando então, né, o que gerou tudo isso aí? Você tem uma reclamação de fundo contra a tradição. Você quer destruir a tradição. O Marinetti, né, o grande futurista, que inclusive ele defendeu o modelo do Mussolini. Marinetti, ele, por exemplo, ele quis chegar em Veneza, implodir as pontes de Veneza, porque, olha, como você vai conseguir ser futurista na Itália, sendo que você tem toda a herança ali do Império Romano, precisa apagar todo o passado, reconstruir a história pela visão do Marinetti, né? Porque, assim, esses bilhões de pessoas no mundo não podem ver alguma coisa do Império Romano, você precisa ver apenas o Marinetti. Só que é um rescaldo, de certa forma, de uma coisa do romantismo. A gente estava comentando sobre isso no nosso último episódio, né? Falando sobre quais eram as grandes ideias do romantismo. Principalmente o romantismo alemão. O romantismo surge na Alemanha, né? Que depois vai se espalhar pelo mundo. Qual que é a grande tensão entre clássico e romântico? A gente também comentou sobre isso, muito brevemente, nos nossos 2 episódios aqui no Guten Morgen, comentando sobre o que é um clássico, né? O que é um livro clássico, uma literatura clássica. A cisão fundamental de arte, principalmente você que é, sei lá, matemático, físico, e tem uma dificuldade enorme com isso, aquele monte de movimento que você nunca consegue decorar o nome, a cisão fundamental, no amplo espectro das artes, é entre o clássico e o romântico. O clássico são as formas já delimitadas, já conhecidas, principalmente quando você olha para a antiguidade clássica. Então, assim, Renascimento tem um pouco de clássico, Barroco tem muito de clássico. Simplesmente são questões de adornos ali que você coloca por cima de algo já predominantemente clássico. E um outro modelo é o modelo romântico. O romântico, ele é o gênio individual, o eu, Fichte, né, que é um dos filósofos ali que vão iniciar esse movimento romântico, ele dá muito valor, né, para a consciência, falando assim, o eu é que vai determinar, né, tudo aquilo ali que eu consigo observar. Tem muito a ver com Kant, né, que o professor Olavo de Carvalho estava comentando aqui, né, por isso que eu gostei dessa nota de rodapé. Mas este eu, muitas vezes, ele não é tão gênio quanto ele pensa que ele é, né? A Alemanha, que era o país, né, dos gênios, dos poetas e pensadores, né, dos Dichter und Denker, né, que depois, a partir de 33, vai virar dos juízes e carrascos, né, dos Richter und Henker. Esse eu, ele pode ter tido seus vários momentos de glória no romantismo, com Goethe, com, sei lá, E.T.A. Hoffmann, com os românticos ingleses, por exemplo, né? Mas logo depois vira esse eu de que o Olavo tá falando, né? Eu vou superar as estruturas básicas, fundantes de um pensamento filosófico, de um pensamento histórico, de um pensamento artístico, de algo construído, um segmento por milênios. Falei bastante sobre isso no nosso último episódio. Quem não viu, assista ali, que lá eu tô explicando melhor. Não vou tentar me repetir demais aqui. E acaba, às vezes, caindo nessa ideia, por exemplo, o Freud falando, não, peraí, toda a interpretação do mundo é uma interpretação que ela não percebe que ela está retesada, porque, na verdade, o que move o mundo é a libido refreada e, portanto, toda a expressão artística vai ser uma tentativa de você dar vazão a uma pulsão interior sua, que ela foi represada de alguma forma. Então, sei lá, todas as religiões do mundo, todos os movimentos artísticos do mundo, tudo isso aí, na verdade, eu é que percebi, eu sozinho, o Freud, percebi sozinho que, na verdade, tudo isso aí era libido. Os caras estavam tentando molhar o biscoito e não conseguiam, por isso eles foram lá e construíram a Catedral de Notre Dame. Como vocês não conseguem perceber uma coisa como essa?
E esse é o tipo de interpretação que é corrente na academia, que é corrente no mundo de hoje. As pessoas realmente acreditam nisso. Eu fiz um vídeo aqui, não no Guten Morgen, mas no nosso canal de vídeo, na nossa playlist de vídeos aqui no Senso em Comum, comentando sobre o banquete de Platão. E ali eu faço justamente um comparativo entre a noção da tensão amorosa para Platão e da tensão amorosa para Freud, comparando os dois. O Freud, de certa forma, ele acha que tudo é sexo. O Platão, ele vai falar na prática que sexo é sempre uma coisa que não é sexo. O amor é sempre uma coisa além de uma pura relação amorosa. Ela está dentro de um contexto, ela está dentro de uma história individual que está dentro de uma história coletiva, assim por diante. Então, quer dizer, toda a relação amorosa, isso você vai observar em qualquer romance literário pré-Freud, ele está dentro de uma tensão maior do que a história daqueles dois indivíduos. Tanto que um dos maiores temas da literatura, vamos dizer clássica, de certa forma, por milênios, foi um amor impedido por uma coisa gigantesca como a guerra. História de amor e de guerra, amor no meio da guerra, é a história fundante da humanidade. Quando você pega, por exemplo, grandes romances em períodos históricos conturbados, Revolução Francesa, sei lá, qualquer tipo de grande guerra. A Irlanda, por exemplo, é um país, a literatura irlandesa ela é pródiga nisso, porque é um país que ele viveu constantemente com a sua própria existência ameaçada. Então, para você ser um irlandês, ter orgulho de ser irlandês e ter uma vida amorosa, você está o tempo todo falando, talvez eu vou ter que abandonar a minha família para ir viver a guerra, né? Quer pegar uma poesia rápida para você ver isso, né? The wind that shakes the barley. Né? O vento que balançou a cevada, né? Como a gente traduziria. Ele é exatamente sobre isso, ou seja, ele está dividido entre dois amores. O primeiro amor dele, que é o amor pela sua amada de fato, e o segundo amor, que acaba sendo maior, e que ele vai ter que falar para ela na cara dela, eu estou te abandonando pelo meu segundo amor, que é o amor da guerra, onde que eu provavelmente vou morrer para manter a Irlanda viva e provavelmente para te manter viva. E aí eu não vou contar o final da poesia, que é rapidíssima, curtíssima para você ler, do que acontece de fato, né, dessa tensão entre dois amores. Tem uma música do Dead Can Dance, né, The Wind That Shakes the Barley, que eu recomendo para todo mundo, acho que é a música que eu mais cantei na minha vida. Bom, só que agora nós temos intelectuais, provavelmente todos eles meio entediados, que eles estão criando uma nova forma de arte, uma forma, principalmente na sociedade industrial, passagem do século XIX para o século XX, repetitiva. Era da comunicação, mas a era da comunicação, já falei, a gente não vive numa era de comunicação. É uma era de espelhamento e espalhamento da mesma informação para milhões de pessoas. Você não se comunica de valor. O William Bonner não se comunica com você. O William Bonner não sabe quem é você, tá? Enfim. Isso não é uma era de comunicação. Isso é uma era de você espalhar a mesma informação para muitas pessoas. Você não tem vários poetas, vários intelectuais, vários pensadores em diálogo, em dialética. Isso aqui que o Schopenhauer estava jogando no lixo junto com a sua crítica ao Hegel. Não, você tem uma informação cada vez mais centralizada. Mas o que acontece? Por que você teve esses grandes movimentos de vanguarda, então? Primeira questão, tá? Além do tédio. Segunda questão. A primeira questão eu já expliquei, o tédio. Segunda questão é o seguinte. As novas ideologias que vão surgindo. Marxismo, psicanálise, freudismo, sei lá, linguística. Você vai estudar lá na formação do Senso em Comum junto comigo, viu? Aproveita o link aqui embaixo. Aproveita a nossa promoção de relançamento. Várias dessas ideologias, elas dependem de uma certa simplificação do mundo. E esta simplificação, ela necessariamente, ela envolve a ideia de que existe um novo eu, uma nova pessoa específica, que vai determinar novos sumos para o mundo. Você pode reparar, nenhuma dessas ideologias novas que surgiram, o marxismo, o freudismo, o jungianismo, todas essas coisas aqui que o professor Olavo estava citando,
elas não são criações coletivas. Elas são criações individuais. Para você entrar neste novo modelo de pensamento, você precisa de um modelo iniciático. Ou seja, eu preciso ser aluno do Freud para virar um psicanalista. Modelo meio Herbalife, entendeu? Modelo meio piramidal. Você não tem mais a possibilidade, como era, sei lá, na época do Renascimento, né? Olha que o Renascimento tinha muito disso, né? Com as corporações de ofício, com as escolas e as famílias que estavam determinando os novos rumos da arte. A escola do Rafael, a escola do Michelangelo, assim por diante. Já tinha muito disso, mas assim, você não consegue ser um renascentista por pegar no ar. Não, agora, quer dizer, no Renascimento você conseguia. Agora você não consegue mais ter uma ideologia sem alguém te contar essa ideologia, sem você ter um professor, e aí você vai ser um aluninho do professor e vai reproduzir essa palavra, reproduzir aquilo que o professor estava te mandando dizer. O mesmo modelinho intelectual, o mesmo modelinho de interpretação da sociedade. A psicanálise, ela acaba contando às vezes mais do que o marxismo, para dar uma revolução completa nisso aí. Porque a psicanálise ela tem uma questão interpretativa muito interessante. Para mim, no mau sentido, tá? Que é o seguinte, se tudo aquilo que você faz é, na verdade, seu inconsciente reprimido, você reparou que pouca coisa da sua vida é consciente de verdade. A pessoa que era mais consciente de toda a humanidade foi o próprio Sigmund Freud. Então você precisa ir lá, fazer o beijamão com o mestre, para você conseguir se adequar àquele mesmo esqueminha de pensamento, né? Ego, superego, id. Sabe que o Freud nunca escreveu esse tipo de coisa, né? Ele não falava ego, superego, ele falava eu, né? Ich. Tem algumas traduções mais recentes do Freud que estão tentando reproduzir isso aí, né? Inclusive um deles foi meu professor. Mas você precisa se iniciar. Iniciação, ou seja, você chegar a algum mistério superior, transcendental, que ele está encobrindo, quer dizer, a realidade encobre esse mistério, você não consegue chegar neste mistério. Marxismo, a mesma coisa. Sei lá, cada uma dessas ideologias modernas a mesma coisa. Ela não te lembra uma seita secreta? O funcionamento disso aí hoje é muito parecido com o de uma seita. Se você mais alguma coisa que o filósofo Eric Fögelin, ele vai chamar de gnosticismo, aproveitando como é que era o gnosticismo desde o comecinho da era cristã ali. Que ele já imita também, por sua vez, algumas seitas orientais, gregas, etc., que elas eram também todas iniciáticas. Ou seja, a realidade, inclusive a beleza da realidade, sei lá, as grandes obras arquitetônicas, as grandes obras filosóficas, literárias, etc. Você pode reparar, ninguém vai entrar hoje numa faculdade de literatura falando assim, olha, ninguém com muitas aspas aqui, né? Eu sou uma exceção à regra. Mas querendo falar assim, olha, eu quero estudar a Divina Comédia, porque eu quero que a sociedade hoje, para melhorar a sociedade, para as pessoas ficarem mais inteligentes de fato e perderem amigos como se faz no Guten Morgen, eu quero que as pessoas tenham uma visão de mundo tal como a da Divina Comédia, tal como essa visão de mundo no qual você está catalogando pela filosofia tomista a história, a mitologia, a história antiga, a história recente, tudo aquilo ali dentro da filosofia tomista, com visão para a eternidade, não apenas pela materialidade pura. Não, isso não é uma coisa que você vai estudar numa faculdade de letras. Você não vai estudar isso como literatura. Mesma coisa para a academia. Você vai, por exemplo, falar assim, olha, hoje nós vamos pegar o AutoCAD e ver como a gente vai conseguir construir um prédio como, sei lá, o Palácio de Versalhes. Tenta aí, me mostra como é que funciona. Não. Você tem uma relação agora iniciática com o mestre. E o Eric Fögelin vai chamar isso de política do gnosticismo, porque a ideia do gnosticismo, não confundir com agnosticismo, né? O cara que é gnóstico e não agnóstico, a ideia do gnosticismo desde a antiguidade foi a ideia de um saber oculto
transcendental, tal como estava comentando o nosso professor Olavo de Carvalho, acima do que é visível, acima da realidade pura. Você está sempre tentando buscar ali uma interpretação, tipo, como eu tô falando do Freud, né? Isso aqui não é consciente. Na verdade, o que você tá falando de verdade é uma coisa inconsciente. Quer dizer, você tá constantemente tentando encontrar uma motivação, um desejo secreto, algo não visível, escondendo a aparência da realidade atrás, escondido atrás de você. Isso é mais uma manifestação de gnosticismo. Gnosticismo, por exemplo, gnosticismo cristão, ele queria dizer, olha, na verdade todo aquele mistério que vocês leram na Bíblia, que vocês conheceram pelos seguidores de Jesus, etc. Não, na verdade ele estava querendo mostrar um mundo verdadeiro, espiritual, mundo dos espíritos, que ele não é visível aqui para nós. Então, o verdadeiro mundo é o mundo no qual você está lá conversando com os espíritos, é o mundo de uma iluminação. Olha essa palavra, né? Não te lembra alguma coisa? O mundo da iluminação verdadeira, que é uma luz transcendental que você não está conseguindo observar aqui da sua bruta realidade. Portanto, você precisa das pessoas mais racionais, com uma racionalidade superior na qual você só consegue chegar por uma iniciação, por ritos específicos, e que você chegue de fato, naquele conhecimento gnóstico, né? Naquele conhecimento secreto que ele manda na realidade. Então, toda a política mundial, pelo menos no Ocidente, na verdade, né? Quando ela decai muito, você pode reparar, tem gnóstico por trás. Tem um movimento iniciático por trás. Tem um saber supostamente oculto, que ele é dominado por uma elite, seja ela religiosa, eu falei bastante de elite recentemente, né? Seja ela religiosa, financeira, acadêmica, sei lá, não importa qual tipo de elite, esta elite é que deve determinar os rumos de tudo. Tá? Então o que acontece ali nessa passagem do século XIX para o século XX, com esses movimentos de vanguarda, né? Expressionismo, impressionismo, não sei mais o que. Você tem um movimento duplo. Isso que é tão difícil de entender dessa época. Você tem um movimento duplo, porque você tem pessoas que estão querendo, de fato, abandonar a tradição visível, ou seja, cristianismo, as monarquias, as velhas monarquias que a Primeira Guerra Mundial vai destruir, os modelos históricos conhecidos, os modelos de governo conhecidos. Pode reparar, cada um dos modelos de governo da Europa eram razoavelmente parecidos até 1914. Mais ou menos modelos de monarquias, algumas constitucionais, outras de outro tipo, mas eram modelos de governo razoavelmente parecidos, tanto que eles eram primos, né? Boa parte deles eram primos. Termina a Primeira Guerra Mundial, é o festival de experimentalismo de governo. São os bolcheviques na Rússia, agora é uma democracia liberal na Alemanha, agora conseguimos ter uma monarquia meio mezzo-constitucional, meio não monárquica na Inglaterra, agora você tem a República Francesa pura, agora, sério, assim, é o caos. É o caos. Então eles estão rompendo com a tradição, só que o que é que eles mantêm? Boa parte desses caras são tão iniciáticos quanto. Quer um exemplo simples? Para quem conhece Paris, não é meu caso, então pesquisei isso aqui pela internet, o Teatro do Champs-Élysées. O teatro lá dos Campos Elíseos da França. Se você observar o teatro por fora, eu vou colocar as imagens aqui, você olha lá o teatro por fora, ele dá até uma certa impressão, ainda mais para nós brasileiros, principalmente os brasileiros urbanos que só vivem lajotas como nós, que você fala assim, nossa, mas ele tem até alguns efeitos clássicos, né, da impressão. Mas não. Compara isso aí com qualquer um dos palácios de Paris. E ele já é um negócio totalmente reto, geométrico. Tudo, sabe, como diz, né, um dos professores do Le Corbusier, um dos caras que mais enfeiou o mundo de todos. Acho que de quem enfeiou o mundo, acho que o Le Corbusier, se duvidar, ele tá com medalha de ouro. Grande arquiteto moderno que falou assim, olha, o professor dele falava assim, Adorno é falsidade. A verdadeira vida é escondida por esses adornos. Quer dizer, a beleza do mundo, ela esconde uma verdade que só nós iniciáticos vamos ter de verdade. Então a única forma de você ter uma vida plena
Seja pelo freudismo, seja pelo marxismo, seja por cada um desses caras aqui, povo da semântica geral, seja por cada um desses ideólogos modernistas, como que você vai ter uma vida verdadeira? Abolindo qualquer coisa que ela seja estética, que ela seja um adorno, que ela seja um enfeite, que ela seja uma coisa supérflua. Ele só quer aquilo ali que é uma vida verdadeira. O que é uma vida verdadeira? Olha o que vai ser o movimento Bauhaus na Alemanha logo depois, né? Uma vida numa lajotinha. Você nunca entendeu por que esses caras elogiam tanto o Niemeyer? Você fala, tá, mas tipo, o cara simplesmente desenha um falo. Tudo dele é um falo meio recortado. Por que eles elogiam o Niemeyer? Porque o Niemeyer ele quer um modelo de vida verdadeira, que assim, não é, sei lá, você entrar aquilo que eu tava falando no começo, né? Tipo, você entrar no Vaticano, você entrar num grande literalmente, museu de arte, começar assim até ficar cansado com tanta beleza. É falso, né? Entedia. A vida não é assim, sabe? Não é toda mulher que é uma renascentista branquela gordinha. A gente nem fica pelado o tempo todo. Onde já... Não, vamos desenhar coisa feia agora. Começa impressionismo, expressionismo, toda essa coisa. Porque eu sou um gênio individual. Agora eu tô muito mais preocupado com o meu indivíduo, o que eu sinto, o que eu expresso, o que é, sabe, qualquer visão onírica, qualquer visão destrutiva no caso do dadaísmo, qualquer visão de um futuro, mesmo que ele seja um lixo, mas que ele seja diferente do passado, como é o caso do futurismo. Tudo isso aí é melhor do que o passado. Eu não quero mais ter nenhuma referência, por exemplo, a campo. Coisa curiosa, né? Você tava no romantismo aí, não faz nem 50 anos, você tava lá com todo mundo resolvendo voltar pro campo, estudar o folclore, estudar as canções populares, estudar os sertanejos e tal. Por reparar, logo em seguida você já fala assim, não, mas peraí, né? A gente tem que industrializar tudo, nós temos que ter uma vida agora futura. Você vê como é que isso aí chega no Brasil tudo meio misturado, né? O Oswald de Andrade fica lá elogiando o índio, quer morar em São Paulo e ficar tendo uma poesia que imita a velocidade de um carro. Uma coisa que não faz o menor sentido. Tudo isso aí vão ser componentes para enfeiar o mundo. Falar assim, cara, agora a gente não vai mais... Vamos construir a Avenida Paulista, né? O lugar mais rico de São Paulo? Beleza. Vamos construir palácios, um barroco, um rococó, um neo-renascente. Não! Você constrói aqueles prédios, né? Que os arquitetos ficam elogiando loucamente. Tá tudo lajota, vidro, tudo fechado, acabado. Por quê? Porque isso é a vida verdadeira. Isso aí não tem adorno. Não é pra você entrar num prédio e ter, sei lá, uma imagem de Nossa Senhora, ou, sei lá, grandes obras de artes gregas, pra você ficar repensando no Palácio Grego e depois lembrar, né? Não, mas eu tô fora de forma, eu sou um burguesinho qualquer aí que nunca vou chegar a aspirar a grandeza de um Hércules, a grandeza, sei lá, de ser um grande artista com amor verdadeiro, superior à morte como Orfeu e Ariadne. Não. Agora, ó, você tem que entrar lá e trabalhar. A vida agora é do trabalho, a verdadeira vida, essa vida sem adorno, é a vida mais superficial, material em todos os sentidos possíveis, né? Só você lembrar do Freud, como ele observa até a religião como impulsos libidinosos, recalcados. E a grande verdade é quando você consegue tirar o recalque de dentro de si, você virar uma pessoa... É isso que vai ser a vida verdadeira. O que vai chegar nisso numa época de reprodução? Na arte. Kitsch. Eu precisava fazer um episódio inteiro sobre kitsch, né? Eu achei que eu iria... Eu sempre acho que eu vou chegar... nessas questões assim em 20 minutos e no final das contas eu gasto o episódio quase inteiro antes de chegar lá. A arte do kitsch, quer dizer, é uma arte que ela tenta ser uma coisa maior do que ela é, e aí você só olha para aquele negócio e fala assim, eu não entendi, não significa nada para mim. Exemplo mais legal de todos, quando você vai numa cafeteria de um museu, aí você senta na cadeira, já teve essa experiência? É aquela cadeira assim, ela tem um formato, sei lá, né? Você cabe assim, tipo, 3 vezes a sua bunda, mas não cabe a sua perna. Aí você senta lá e fica com as pernas assim pra fora, aí não tem encosto, porque o encosto é feito por um elefante.
Mas ela tem e assim, aquela cadeira provavelmente custou uns $40 mil, cada uma delas. Isso é o kit. E quando você observa a arte que tá interpretando a realidade, você vai naquele museu lá, você começa a ver assim, tipo, um olho retorcido, umas manchas de um lado, aí tá em formato cubista, não sei mais o que, você olha e fala assim, cara, isso aqui é uma coisa feia pra cacete. Mas isso aqui é o kit, agora é o novo. Você não precisa mais agora ter uma pintura aqui, sabe, de Hércules vencendo a Medusa. Você não precisa ter uma referência cristã, sabe? Essa coisa ultrapassada. Não, agora você só coloca uma coisa ali e aí você vai no museu do lado, tem a mesma imagem. Quer exemplo supremo do kit? Os Gêmeos. Uma exposição do Gêmeo. Todos os quadros são iguais. Aquele Romero Brito. O que é o Romero Brito? Cara, uma coisa que você faz... Eu faço Romero Brito. Vou lá, desenho. Faço um desenho lá qualquer. Vai colocando as imagens aí. É isso. É o kit. É uma arte reprodutiva. Você não consegue diferenciar essa arte de uma campanha de marketing. Tanto que alguns... Cara, inclusive esse Worf aqui, né? Que ele tava... De quem o professor Olavo tava comentando... Lá nos anos 60, eles começam a falar assim, cara, mas a gente não precisa mais ter aula de arte. Coloca só ter aula assim, a gente sabe, por exemplo, analisar o rótulo da Coca-Cola. É a mesma coisa. Não tem a menor diferença. Isso porque eles estavam buscando a vida verdadeira. Só que esse kit, ele não é uma coisa só feia, é uma coisa perigosa. Falei que queria ler só o finalzinho aqui da Sagração da Primavera, só porque a gente tá sem tempo, tá? A gente queria ter falado mais. Mas eu citei aqui como toda essa vida pós Primeira Guerra Mundial, com todas essas vanguardas, não tô aqui desprezando todas elas, viu? Elas têm coisas maravilhosas, impressionismo, o cinema expressionista, expressionismo é feio na arte pictórica. O cinema expressionista, pelo amor de Deus, eu tenho DVDs e DVDs do cinema expressionista. Aliás, tem um kit que saiu recentemente, né? Cada um com vários DVDs de cinema expressionista. Eu nunca consegui o volume 2. Eu tenho o 1, o 3 e o 4. O 2 eu nunca consegui. Eu fui procurar nessa semana, que eu estava estudando aqui pro podcast. Tá custando R$800. Pois é, tem que responder processo. E ainda não recebo o Pix de vocês o suficiente para poder, né, gastar R$800 com um DVD de cinema expressionista. Mas olha o que aqui o Moldris Eckstein no Sagração da Primavera, comprem na livraria do Senso em Comum, vai comentar sobre como vira esse kit, né? Aspas. Grande parte da comunidade intelectual e artística se envolveu com o drama do nazismo e do Terceiro Reich. Em seus primeiros dias em Munique, o partido atraiu um número relevante de membros entre a comunidade artística de Schwabing. Tá? O que é tão assim, meio bizarro aqui pra gente pensar, né? É que o nazismo, em teoria, ele é a coisa que tenta resgatar os valores do passado. Não foi isso que você aprendeu na escola, né? Eles são conservadores porque eles querem lá retomar o Império Romano, etc. Mas eles retomam o Império Romano de verdade? O Hitler é um grande artista? Ou, sei lá, ele é simplesmente um reprodutor? Ele trabalhava fazendo selos, desenhando selos. Não era exatamente aquilo ali, né, que você vai querer associar plenamente, tá, a uma coisa do passado, ao classicismo, entendeu? Em 1931, os nazistas contavam com o apoio de com um apoio cerca de 2 vezes maior nas universidades do que no país como um todo. Por que isso aqui me lembra tanto o Brasil, né? Ter apoio artístico dentro das universidades e não ter apoio fora das universidades. O Kenneth Ledin, que eu vi falando, ele sempre comenta, né, que o pessoal tem uma adoração aos professores. Ele fala assim, se você quiser ver qual é a profissão que mais apoiou esses bigodinhos lá de 1933, eram os professores. E em 3 de março de 1933, 300 professores universitários se posicionaram abertamente como favoráveis a Hitler numa declaração eleitoral. Tá? Onde que ele vai chegar, né? Eu vou ler aqui um pouquinho, só um pouquinho aqui para trás, né? O que ele está falando do Hitler, né?
Ele é, de fato, como afirmou o cativante filme de Zilberberg no final da década de 70, o nosso Hitler. Ele é antítese, o artista kitsch definitivo. Ele preencheu o abismo com símbolos de beleza. Só que aqui é beleza kitsch, tá? A vítima ele transformou em herói, o inferno em céu, a morte em transfiguração. A ênfase do nazismo não estava no passado, bem ao contrário do que as pessoas pensam, mas na erupção para o futuro, né? Aufbruch era uma das palavras valiosas do movimento, capturando a noção de erupção, a erupção exuberante da vida que se segue ao despertar da primavera. Falou-se da erupção da nação, da erupção do espírito. Assim como o tema dominante de The Meistersinger, né, do Richard Wagner, a ópera favorita de Hitler é o despertar da vida e da arte que vem com a primavera. Este também foi o tema do nazismo. Ou seja, você precisa destruir o passado para criar algo novo. Você só tem uma referência passada quando ela cai no seu conceito ideológico, tá? Fora da Alemanha também havia muito interesse e simpatia nas rodas intelectuais e artísticas pelo experimento que acontecia na Europa Central, como havia ocorrido antes com o advento do bolchevismo na Rússia e depois com o fascismo na Itália. Todos esses experimentos que pareciam capturar a mística dos movimentos vanguardistas do passado recente. Abraçar a vida, rebelar-se contra a esterilidade burguesa, odiar a sociedade respeitável e, acima de tudo, revoltar-se. Forçar uma reavaliação radical de todos os valores, né? Vertum alle Werta, né? A transvalorização de todos os valores é um conceito nietzschiano, ou seja, o Nietzsche também ele tem essa mesma característica. Ele odeia a modernidade, ele tá apontando pro passado o tempo todo, falando lá no passado a gente tinha uma vida melhor, mas ele não quer aquela vida do passado. Ele quer criar, né? Transvalorizar todos os valores para criar uma nova sociedade com novos valores. O infortúnio tornava-se graça, a necessidade, salvação, o desânimo, embriaguez, a fraqueza, força. Lembra, aqui eu sei que você lembrou do George Orwell, né, do 1984, mas lembra do que eu falei ali no comecinho do nosso podcast. A fartura gera tédio. Parece uma coisa meio contraditória, mas é uma coisa meio pendular da vida. Inclusive essa fartura estética. Ou seja, você acha que Hitler estava querendo manter o Museu do Vaticano no lugar? Você acha que esses movimentos de vanguarda... O Moldres, ele fala uma coisa sensacional, né? Que vanguarda é uma palavra que a gente associa como algo muito positivo quando fala de arte, mas a gente se esquece que vanguarda é um conceito militar e bastante negativo. Ele é a destruição. A vanguarda militar que a gente destrói. Não tá nem aí pro que vai pra frente. Em abril de 1917, Paul Morand ouvia a Misia Certi, a admiradora e mecenas de Diaghilev. Você tinha falado de Diaghilev, né? O Diaghilev, ele é, na verdade, o financiador dessas grandes vanguardas. Você vê, né? Sobrenome russo lá em Paris. Falando entusiasticamente da Revolução Russa, que lhe parecia um enorme balé. Seu amigo Sergei Lifar, um dos primeiros protegidos de Diaghilev, que seria nomeado diretor de balé de ópera de Paris durante a ocupação alemã, referia-se repetidamente em conversas ao encontro que teve com Hitler. Olha como isso aqui vai chocar muita gente. Na minha vida inteira, apenas 2 homens me tocaram assim, dizia, deslizando a mão pelo braço de seu interlocutor. Diaghilev e Hitler. Os vanguardistas, meu amigo, não é que o Marinetti ele é uma exceção porque ele era um vanguardista fascista. Eles querem destruir o passado, eles querem destruir a tradição. Conservador, obscurantista, o mundo mudou, a tecnologia agora é diferente, a tecnologia agora é do rádio, hoje em dia seria a tecnologia do celular, a gente precisa controlar tudo isso aí. Olha, o cara tá pegando um vanguardista gay e comparando ao Hitler. Na minha vida... o que havia de vital, heróico, de erótico no bolchevismo inicial e depois no fascismo tornou-se uma poção muito mais forte para os artistas intelectuais. Nietzsche havia afirmado que a única maneira de justificar o mundo era como um fenômeno estético. E Ben pensava em 1933 que a Alemanha estava prestes a perceber o significado desta afirmação. Tá? Então assim, esse kit, gente, esse aqui é o finalzinho, tá, da Sagração da Primavera. Esse kit, ele é simplesmente a coisa que mais tem destruído o nosso mundo recente. Eu vou fazer um episódio depois só sobre o kit, tá, gente?
E o mundo hoje, as construções, sabe? Tanto o império capitalista com a especulação imobiliária, quanto esses artistinhas de vanguarda, todos eles estão unidos em uma única coisa. Olhe para aquele lugar, assim, sabe, meio medieval, sabe? Quando você olha para a Europa, né? Eu vou para Edimburgo, vivendo numa cidade medieval e tal. É a destruição disso. O mundo hoje ele é feio porque ele é a vanguarda. E a feiura, ela é a vida verdadeira para essas pessoas. Eles querem uma vida feia. Olha como é que, por exemplo, em 1913, um ano antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, você acha que como que era o mundo? Era todo mundo com aquela roupinha vitoriana, né, que você tá acostumado. Pode até ser assim, sabe, na praça pública, no meio da rua. Pega as obras do Kokoschka. Pega as obras desses pintores impressionistas. Todo mundo pintando a própria mulher pelada. E às vezes a mulher pelada do lado da amante pelada. Nudes era a coisa mais comum de Viena em 1913. Que não era com celular, era com pintura, um atrás do outro. Galeria de arte só com esse tipo de arte. Era mulher bonita? Procura. E eu pode colocar alguns aqui pra você. É mulher bonita? Não, aquela coisa chocante, assim, sabe? Esta é a vida verdadeira. Para eles, a verdade é feia. Você rompeu de verdade, finalmente, aquela coisa, né? De que, o belo, ele é moral e ele é justo, tudo ao mesmo tempo. Não, meu Deus do céu, a vida verdadeira, a vida da feiura. Bom, gente, vou deixar um último recado aqui, um recado da nossa querida Ludmila Lins Grilo. Tá? Para quem quiser se livrar da feiura do Brasil, tentar viver num lugar melhor, como, por exemplo, os Estados Unidos, que estão com uma empresa agora especialista em imigração para quem quiser refazer a sua vida lá fora, inclusive no caso de imigrações políticas, né, de presos políticos, com atendimento todo em português. Deixa um recado aqui da doutora Ludmila Lins Grilo com a Imigrex. Oi, pessoal, tudo bem? Ludmila Grilo falando aqui. Eu tô passando aqui no Senso em Comum para dar um recado para você que deseja migrar para os Estados Unidos, Portugal ou Espanha e não sabe nem por onde começar. Você que está assustado com a insegurança jurídica no Brasil, com a instabilidade política e econômica, ou você que simplesmente quer vivenciar novas experiências profissionais e pessoais no exterior, entre em contato com a Imigrex Global. A Imigrex Global é uma empresa sediada na Flórida e especializada em imigração de brasileiros nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, com atendimento 100% em português. Além dos vistos mais tradicionais baseados em trabalho e qualificação, a empresa também atua em asilo político e tem expertise nesses casos que envolvem o Brasil. Se você está interessado e quer saber se você é elegível para um dos vários tipos de visto disponíveis, manda uma mensagem para o WhatsApp +1 407 490 1897. Repetindo, +1 407 490 1897. Isso aí, gente, a gente chegou nesse estágio, né? Então, se você quiser, você pode imigrar do país, inclusive politicamente, com o apoio todo da Imigrex, né? Para os Estados Unidos, Portugal e Espanha, já com toda uma equipe que vai te atender 100% em português para você conseguir realizar, às vezes, um sonho e às vezes uma necessidade de sair do país. Último comentário, não se esqueça dos nossos Pix, tanto para as criancinhas haitianas ou então para a conta do Caetano Veloso, Flávio Martins Trad, TRAD, @gmail.com, e do nosso Pix de todo dia, que é pra gente manter o nosso podcast no ar, né? Flávio Morgan, MORGEN, @sensoincomum.org. Assim você vai conseguir manter o nosso podcast no ar. Se você tiver uma empresa, quiser anunciar aqui com a gente para nossa grande audiência extremamente qualificada a ponto de ficar aqui 2 horas comentando sobre assuntos elevados como o nosso, você já sabe o que você pode fazer. Você manda um e-mail aqui também para flaviomorgan@sensoincomum.org e vamos conversar. Você pode anunciar no nosso podcast, assim nós nos mantemos no ar. Nos encontramos na semana que vem e Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso
nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, gargoso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush, te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.